O exame de toque não é o melhor exame para o diagnóstico do câncer de próstata. Sim, eu sei que você já ouviu falar que o exame de toque é o melhor exame, mas hoje eu vou te mostrar os dados do PSA e por que nós ainda recomendamos a realização do exame de toque e se não existe nenhum outro exame que possa substituir o exame de toque. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem e você com certeza já ouviu falar que após os 50 anos todos os homens devem fazer esse exame de rastreio a fim do diagnóstico precoce da doença. Os exames de próstata não previnem o homem de ter câncer, eles têm como objetivo fazer o diagnóstico precoce numa fase onde a doença ainda é curável. Ou seja, se eu fizer o diagnóstico de um câncer de próstata em fase inicial, a chance de cura é acima de 90%. E quais exames a gente utiliza? Nós temos o PSA, que é um exame de sangue, você vai no laboratório, colhe seu sangue e lá vai ser dosado essa substância no seu sangue. O PSA é uma substância produzida exclusivamente pela próstata. Então, homens, por exemplo, que já tiraram a próstata por conta de câncer e estão curados da doença, não têm mais PSA. Várias doenças da próstata sobem o PSA. Câncer de próstata, inflamações da próstata, a hiperplasia prostática benigna também aumenta os valores de PSA. E a gente tem também o exame de toque. O exame de toque ele é um exame físico feito pelo médico urologista, onde tem por objetivo identificar alterações na consistência da próstata. Vou mostrar para você aqui essa figura para você poder entender. Vejam aqui nessa figura de baixo, quando nós fazemos o exame de toque, a próstata ela não fica dentro do intestino, ela fica na frente. Então, quando a gente faz o exame de toque, a gente consegue palpar, sentir essa parte que nós chamamos de zona periférica da próstata, que na figura de cima é essa parte em marronzinho mais escura, tá? É nessa região que surge 90% dos cânceres de próstata. Como que é essa alteração? Se você fechar a sua mão aí e apertar, e você apalpar essa região aqui da sua mão, essa é a consistência normal da próstata, que nós chamamos de fibroelástica, tá? É uma consistência um pouquinho amolecida, mas não tanto. Quando surge um câncer, essa região começa a ficar mais endurecida, como se fosse aqui nessa região do osso. Porque o câncer ele tem essa característica de formar nódulos, de formar tumores. E esses tumores são mais endurecidos. Então é simplesmente essa mudança que a gente acaba notando, de uma área um pouquinho mais amolecida para uma área mais endurecida. Isso é o que nós detectamos no exame de toque. Certo, doutor, mas qual é o melhor? O PSA ou o exame de toque? Bom, quando a gente fala de rastreio para algum tipo de doença, a gente precisa ter um conceito muito importante que se chama sensibilidade do exame e especificidade do exame. Meu Deus, está complicando. Calma que você já vai entender. A sensibilidade é a quantidade de vezes que o exame consegue identificar a alteração nos pacientes que estão doentes. Por exemplo, se você tem 100 homens com câncer de próstata e eu dosar o PSA dessas pessoas, ele vai estar alterado, isso considerando um valor de corte de 3, tá? Ele vai estar alterado em torno de 70% das vezes, não é 100%. Tá? Nós não temos nenhum exame 100% nesses casos. Então a sensibilidade do PSA é em torno de 70%. E a especificidade? A especificidade é dos pacientes que têm um PSA alterado, ou seja, acima de 3, quantos deles realmente têm câncer de próstata? Ou seja, de cada 100 pacientes com exame de PSA alterado, 85%, ou seja, 85% vai ter câncer de próstata. Então isso é a especificidade do exame. Veja que são nuances diferentes. 100 pessoas com câncer, se eu dosar o PSA, 70% das vezes o PSA vai estar acima de 3. 100 pessoas com PSA alterado, 85% delas vai ter câncer de próstata.
Essa é a grande diferença de sensibilidade e especificidade. E o toque retal? Toque retal, se eu pegar 100 pacientes com câncer de próstata e fizer o toque em todas elas, 50 vai estar alterado. Certo? Então a sensibilidade do toque é 50%. E dos pacientes que têm um exame de toque alterado, ou seja, se eu pegar 100 pacientes com exame de toque alterado, 59 vai ter câncer de próstata, certo? Então, quando a gente olha a sensibilidade e a especificidade do PSA, ela é melhor que a do exame de toque, comparando os dois exames isoladamente, entendeu? Agora, quando eu combino as duas informações, que é o que nós fazemos, a sensibilidade do exame de toque mais o PSA sobe para 80% a 85%. E a especificidade gira também em torno de 85% das vezes. É por isso que nós ainda continuamos a fazer o exame de toque. Isoladamente, ele não é melhor que o PSA. Isoladamente, a gente tem o PSA que é melhor. Certo? Mas em medicina, a gente precisa associar informações, porque aí a gente começa a melhorar a nossa precisão diagnóstica junto com a nossa sensibilidade. E é por isso que a gente recomenda que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam o exame de PSA e faça também o exame de toque. Ah, doutor, isso quer dizer então que o PSA não é 100%. Então por que eu vou fazer? Bom, como eu falei para você, a gente combinando os dois, a gente vai ter uma 80% de chance de diagnosticar precocemente um câncer de próstata. Se eu te dissesse agora que você tem 80% de chance de cura contra 0, qual deles você escolheria? Eu acho que se você for inteligente, a sua resposta vai ser 80, correto? E um outro dado muito interessante que eu quero mostrar aqui para você é esse gráfico aqui, essa tabelinha aqui. Essa tabela é retirada do Guideline Europeu de Urologia de Câncer de Próstata e ele fala qual é a chance da pessoa ter câncer de próstata de acordo com o PSA. Veja que esse PSA aqui, ele vai de 0 até 4, tá, na tabela. E a gente tem duas colunas aqui. A primeira, que é risco de câncer de próstata, e a segunda, que é risco de câncer de próstata maior ou igual a 2, que nós chamamos nesse ZUP, que é um câncer de próstata mais agressivo, que é o que geralmente é melhor diagnosticado, que é o mais importante a gente diagnosticar, porque ele geralmente é mais agressivo e você tem que fazer o diagnóstico mais rápido. Então, se você pode ver, na primeira linha do PSA de 0 a 0,5, a chance de eu ter um câncer de próstata é muito baixa, 0,8. Agora, quando esse PSA começa a subir cada vez mais, essa chance vai subindo cada vez mais. É por isso que a gente precisa, para definir o que é normal ou não, no PSA, a conversa é um pouco diferente. Quanto maior o PSA, maior a chance de câncer de próstata. Entendeu? Então é por isso que o acompanhamento também é muito importante, porque essas variações de PSA têm que ser observadas. Às vezes o paciente está com 0,5, aí no ano seguinte vai para 1,5, no outro ano vai para 3. Algo está estranho aí. Entende? Então o valor de corte ele é mais como uma fotografia. Mas para rastreio é muito importante que a gente faça esse acompanhamento, tenha esse filme do PSA. Entendeu? Doutor, existe algum exame melhor que tenha uma sensibilidade, uma especificidade maior? A gente tem hoje a ressonância. A ressonância multiparamétrica de próstata, quando bem realizada, ela entra na investigação do câncer de próstata, mas ela ainda não pode ser usada como exame de rastreio, tá? A sensibilidade e a especificidade da ressonância para câncer de próstata giram em torno de 90%. Então, ela é melhor que o PSA, ela é melhor que o exame de toque. Então, por que não fazer em todo mundo? Vários motivos. É um exame caro, que a gente pensando em rastreio populacional, você imagina todos os homens a partir dos 50 anos fazer uma ressonância. Fica um negócio extremamente inviável. 2, é um exame demorado, tá? Quando bem feito, pode demorar de 1 hora a 1h30, às vezes até 2 horas o exame, dependendo da máquina. E 3, a gente não tem disponível nem no Brasil e nem no mundo inteiro. As ressonâncias de próstata, elas são realizadas quando a gente tem uma alteração de PSA
ou de exame de toque. Antigamente, os protocolos falavam o seguinte: paciente com PSA alterado ou exame de toque alterado é igual a biópsia. E a biópsia, a gente sabe, é um exame mais invasivo. Então, hoje em dia, como a gente aprimorou a técnica da ressonância de próstata e principalmente soube analisar melhor essas imagens, hoje a gente tem, se o paciente tiver um PSA alterado ou um exame de toque alterado, ele vai para a ressonância antes da realização da biópsia, porque a ressonância consegue guiar melhor a biópsia e ela evita a realização da biópsia em alguns casos. Combinado? Espero que você tenha entendido. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já fez ressonância, se você faz seus exames de acompanhamento, qual o valor do seu PSA, para a gente ter uma discussão saudável aqui nos comentários. No mais, espero que você tenha gostado, não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.